teve uma outra experiência assim que eu lembro assim que me marcou muito, que foi o lance de tipo, eu ia ser mandado embora, e essa era a realidade. O treinador, assim, estava voltando de lesão, não tinha empresário, não tinha ninguém que me representasse, era eu e realmente Deus ali. E foi engraçado porque assim, o cara não gostava de mim, começou a implicar, começou a mostrar claramente que ele iria me mandar embora, ia sair uma lista de dispensa e tal, e lá tinha meninos, né, jogadores que estavam vindo de vários clubes grandes, e eu vim do clube do interior, do estado de São Paulo, enfim, né, não tinha ninguém que me representasse, e aí eu tô lá naquela situação, voltando de lesão, treinando, e de repente acontece de que o cara tá ali, claramente, vou te mandar embora. E aí eu me lembro de chegar até preocupado um dia, lá na célula dos Atletas de Cristo, eu cheguei um dia preocupado, e aí falei do que estava acontecendo pra tia Leila, e ela falou assim pra mim, ela virou pra mim e falou assim: Mike, deixa eu te falar uma coisa, seu treinador não sabe, mas foi Deus que te trouxe aqui, e você só vai sair daqui na hora que Deus falar que é a hora de você ir embora. E aquilo pra mim, assim, eu tava bem aflito, bem angustiado, aquilo pra mim foi um alívio, assim, eu realmente guardei aquelas palavras no meu coração e falei, é isso, foi Deus que me trouxe pra cá e eu só vou embora quando Ele falar. E era tão real porque, assim, pra mim, eu pensava assim, cara, eu não tô preparado pra voltar embora pra minha casa. E, naquele momento eu não estava preparado para voltar e permanecer sobre tudo aquilo que eu estava aprendendo, tudo aquilo que eu estava vivendo, sabe? Eu não estava preparado para voltar embora. E eu me lembro de falar isso para Deus, eu falava assim, Deus, eu não estou preparado para voltar para minha casa e viver toda essa situação. Eu não acho que eu não vou conseguir permanecer. E me deixa ficar aqui mais um pouco. E eu lembro de ter feito essa oração. E de repente, eu tô voltando a treinar, voltando de lesão, e esse treinador, ele começa a mudar comigo. E eu me lembro de uma vez, na reunião de Atletas de Cristo, alguém que estava trazendo a palavra disse assim, olha, você sabia que Deus, Ele tem poder de inclinar o coração do rei para onde Ele quiser? No sentido de que Deus, em um lugar onde tem uma autoridade, uma pessoa que manda no negócio, Ele inclina o coração. O coração do rei é como fontes de água, é como rios onde Deus move e Ele inclina para onde Ele quer dizer, até mesmo a pessoa que tem a mais alta autoridade em um lugar, Deus pode inclinar o coração dela, Deus pode convencer ela a agir de uma maneira, Deus pode, né, realmente trazer essa mudança. E realmente eu olhava e falava assim, meu, vai ser difícil isso acontecer, mas vamos lá, se isso é real, eu acredito nisso. E de repente quando eu volto a treinar, esse treinador, ele começa a mudar, tanto que ele já faz uma mudança de posição. Fui para lá como lateral direito, ele me muda para volante, ele pergunta para mim num treinamento se eu fazia a função, e eu falei para ele, faço sim. E eu comecei a jogar essa posição e ele começa a mudar o tratamento dele comigo, ao ponto de ser ele o responsável de chegar na coordenação da base do Avaí Futebol Clube e falar assim, olha, eu quero que você assine um contrato com o Mike, porque eu vou utilizar ele no Campeonato Brasileiro. E aquilo ali foi assim, eu falei, cara, realmente Deus, Ele inclina o coração da autoridade para onde Ele quer, realmente Ele é soberano sobre as situações. E eu me lembro de que eu vivi isso, foi através dele que eu assinei esse contrato profissional, e ele realmente mudou comigo ao ponto de colocar eu de titular. Eu comecei a jogar de titular o meu ano e um ano acima do meu, eu virei titular nesse ano acima e estava lá, jogando, voltando à minha melhor forma. E eu me lembro nessa condição de ir para esse Campeonato Brasileiro Sub-20, nós estávamos na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um jogo Avaí Fluminense, um jogo passando na Sport TV ao vivo, e de repente nós tendo várias experiências com Deus no alojamento, várias situações, e um dos nossos amigos que morava estava no nosso quarto. Esse menino estava voltando, ele estava naquela batalha, naquela luta de voltar para os caminhos do Senhor ou não voltar, aquela situação, e ele tem uma situação que ele está lá de frente para fazer um gol no jogo, cara a cara com o goleiro, ele demora para finalizar, não consegue fazer a finalização, é travado, ele cai no chão e fica no chão por volta de uns 10 segundos. Depois esse menino acaba o primeiro tempo, ele vem pro vestiário chorando assim, desconsolado. E aí eu desci pro vestiário para conversar com ele, achando que foi alguma coisa que aconteceu do jogo. Esse menino, ele chorando mesmo, soluçar, ele vira pra mim e fala assim, Mike, eu ouvi Deus falar comigo audivelmente, eu ouvi a voz no meu ouvido falando assim, filho, como eu gostaria que você estivesse nos meus caminhos. E essa foi uma experiência que eu falei,
meu Deus do céu, é real. E aí chega um momento de, depois de um ano, partir. Um ano exatamente, eu me lembro do dia, a minha última vez ali na Atletas de Cristo, na casa da tia Leila. E eu me lembro da tia Leila virar pra mim e falar assim: Mike, hoje você vai contar o seu testemunho, hoje você vai falar do que você viveu aqui durante um ano. E aí eu todo tímido, todo constrangido, quem me conheceu lá atrás sabe, eu todo ali tímido, né, com vergonha, fui lá e comecei a contar as coisas que eu vivi, as experiências que eu vivi com Deus exatamente naquele um ano. E eu me lembro que ela virou pra mim e falou assim: Mike, essa é a primeira vez de muitas vezes que você irá contar o seu testemunho, que você irá contar a sua história. É por isso que eu falo para as pessoas que você tem uma história e a sua história precisa ser contada, porque a sua história, ela pode, por mais simples que seja, ela pode ajudar muitas pessoas. Eu ouvi alguém dizer que seu pior conteúdo pode salvar uma pessoa. É por isso que eu sempre conto a minha história, porque quando a nossa história ela tem a presença de Deus, ela não é só mais uma história, ela é um testemunho. E esse testemunho ele pode ajudar muitas pessoas, e é por isso que eu estou contando essa história, é por isso que eu estou contando esse testemunho. E eu sempre conto, na verdade quem me conhece já ouviu milhares de vezes aí, e sempre eu vou contar, porque não tem como a gente ficar calado, guardar só pra gente as coisas, né, maravilhosas que a gente já viveu. Para você que é inscrito no meu canal, quero fazer um convite para que você deixe um comentário aqui falando sobre como você, o que você está achando dessa jornada. Você está gostando? Deixa um comentário aqui. E se você não é inscrito, eu quero te fazer um convite para que você se inscreva no canal, você ative as notificações toda vez que tiver um conteúdo novo, você possa ser notificado aí, você possa acompanhar e que juntos possamos compartilhar conhecimento, despertar atitudes e promover transformações. Tamo junto!